Saúde os irmãos na paz do Senhor Jesus. Mara Santana está conosco. A paz do Senhor, Mari. Mauriza Lima. Deus abençoe os irmãos aí que estão entrando nessa live. Conforme os irmãos vão entrando, irmão, vai saudando a gente aqui com a paz do Senhor. Que a gente vai glorificando a Deus aqui pela tua vida e vai identificando, amém? Nós estamos com mais um culto de ensino, terça-feira do ensino. E eu creio que Deus tem algo para nós aqui hoje. E o Senhor, aleluia, há de falar conosco, como já tem falado todos estes dias, né? De ensino, como eu tenho aprendido aqui com o nosso irmão Neemias, com o nosso irmão Esdra, através assim da vida do pastor Evandro, que tem sido muito feliz em passar esses ensinos aqui para nós. E eu creio que essa noite não será diferente daquilo que ele já tem passado aqui, já tem se dedicado. Então eu convido a você a fazer esse momento aqui de oração, falar um pouquinho com Deus, apresentar a tua vida. Nossa irmã Tânia, Deus abençoe. Apresentar a tua vida diante do Senhor, pedir para o Senhor abrir o teu coração, abrir o nosso intelecto, o nosso entendimento, para podermos juntos absorvermos aquilo que o Senhor tem para nós, amém? Vamos orar. Santo Deus e eterno Pai, Deus querido, amado da minha alma, soberano e eterno, Rei dos reis e Senhor dos senhores, a Ti, Senhor amado, nesta noite, queremos, meu Pai amado, verdadeiramente, aleluia, adorar a Ti na beleza da Tua santidade, apresentar, meu Pai, as nossas vidas diante do Teu altar, Senhor, e clamar ao Senhor, meu Pai, nos ajuda nesta noite a Te adorar, meu Pai, nos ajuda a cultuar a Ti, a entregar ao Senhor a nossa adoração, o nosso louvor, enche, meu Pai, os nossos corações com a Tua presença, meu Deus, nos ajuda, meu Pai amado, a ter o entendimento, meu Pai, da Tua palavra, que o Teu nome, Senhor amado, venha a ser engrandecido através da vida do nosso pastor, através, Senhor, da minha vida e dos irmãos que estão se chegando a esta live, Senhor, para junto cultuarmos, meu Pai, ainda que seja virtualmente, mas eu creio, Senhor amado, na ação do Teu Espírito nos nossos corações. Abençoa, meu Pai, a vida de cada um, pois nós abrimos este culto em Teu nome, ó Jesus Cristo. Nós oramos a Ti, na certeza da bênção e da vitória, no nome de Jesus. Eliabe, glória a Deus. Deus abençoe o nosso irmão Eliabe, louvado seja Deus, aleluia. Vamos adorar o Senhor, amém? Adore a Deus comigo nesse cântico, esse louvor é muito lindo. Você não sabe, medita na letra, porque esse louvor ele é maravilhoso, aleluia. Oh, glória. Tu és santo, ó Deus, engrandeço e exalto ao Teu nome. Deus, Tu és santo, Deus, Tu és santo, engrandeço e exalto ao Teu nome. Olha ao redor e vejo tudo que criaste aqui. Quão maravilhoso, Senhor, o Teu amor nunca falhou. Não tenho palavras para expressar ou descrever a Tua glória como prova do meu amor. Isso eu te dou. Levante as mãos e diga: Deus, Tu és santo. Irmã Maria, diga aí, irmã Maria: Deus, Tu és santo, engrandeço e exalto ao Teu nome. Ei, Deus, Tu és santo, Deus, Tu és santo, engrandeço e exalto ao Teu nome. Mari, canta comigo. Não tenho palavras para expressar. Solta a voz, Maurício. O quanto eu dependo de Ti. Bênçãos tão lindas que deste-me, carinho e graça
porque sofreu e morreu por nós na cruz do Calvário. Mas eu, dá graças aí, Rosilene, dá graças a Deus, e te dou todo o meu louvor. O meu coração clama e diz, e te dou todo louvor. Maravilhoso, glorioso, justo e santo, vitorioso, vencedor em tudo, és triunfante, curador, libertador, escudo e defesa. Ele é forte e forte, é teu amigo em todo tempo, onipotente, onipresente, em que em breve vem. Alfa e Ômega, Ele é Senhor e até o fim. Diga santo, santo é o teu nome, maravilhoso, glorioso, justo e santo, vitorioso em tudo, irmã Lúcia. Ele é triunfante e curador. A torre forte, o amigo em todo tempo, onipotente, onipresente, em que em breve vem. Alfa e Ômega, é Senhor até o fim. Diga santo, aleluia, é o teu nome, maravilhoso, glorioso, justo e santo, vitorioso, vencedor em tudo, é triunfante, curador, libertador. Ele é o escudo, Ele é a tua defesa, Ele é a torre forte, Ele é nosso amigo, aleluia. Diga, onipotente, onipresente, em que em breve vem. Alfa e Ômega, é Senhor e até o fim. Santo, santo, santo é o teu nome. Diga, o meu Deus é santo, e os anjos cantam santo. Santo é o teu nome. O meu coração clama santo. Tu és santo, tu és santo, tu és santo. Santo é o teu nome. Aleluia, aleluia. Oh, irmão, nós temos que sempre estar declarando o quão grande é o nosso Senhor, o quão poderoso Ele é. Aqui está conosco um irmão chamado Aglailson José da Silva. E ele está pedindo oração. Vamos orar para o nosso irmão Aglailson José da Silva. Está conosco também nossa irmã Silvana de Ferraz Vasconcelos. Olha, aqui está mostrando para mim que tem quase 30 irmãos aqui na nossa live. Não dá para entender os nomes. Ó, Lucinha, Deus te abençoe. Os nossos irmãos que estão acompanhando. É tão bom, irmão, ver a igreja, né, reunida e adorando o nome do Senhor Jesus. Para o Senhor, irmão César. Nós vamos cantar ao Senhor com mais um cântico de adoração. Irmão, você precisa declarar na tua casa o quão poderoso é esse Deus, o quão grande é esse Deus. Aleluia. Não deixa o inimigo te esmorecer, não. Você não é um período de estação. Aleluia. Nós vivemos na contramão daquilo que passam para nós, né? Quantas vezes eu conheço pessoas que receberam diagnóstico terribilíssimo, mas em meio a este diagnóstico que essa pessoa recebeu, ela adorou o Senhor e Deus reverteu a situação. Aleluia. A adoração, ela reverte a situação. Porque nós adoramos a um Senhor, a um Deus que tudo pode. E Ele já nos deu um alerta e falou: olha, minha filha, a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se esperam. Então a gente vai adorando ao Senhor, esperando nele, aguardando nele, né? Espera no Senhor, né? Creia no Senhor, tenha paciência. Tranquiliza o teu coração, porque Deus, Ele está trabalhando. Ele trabalha, irmão, Ele trabalha nas coisas que para nós é impossíveis, nas coisas que para nós é inatingível, né? Quantas aqui, a gente for aqui mencionar pessoas aqui que teve situações que só Deus
entraram no meio do mar, a situação não foi fácil, sabe? O adversário lutou para querer desviar o barco, para querer quebrar o leme, sabe? As ondas veio bravia, mas ele se sustentou no Senhor. E quando ele se sustenta em Deus, aleluia, Deus faz a gente andar sobre as ondas, aleluia, e no mar, aleluia, Deus acalma a tempestade, louvado seja. Cante esse louvor junto comigo aqui, aleluia, diga isso. Mestre, o vento balançou meu barco, mestre, estou à beira de um naufrágio, mestre, será que não vê? Será que eu vou perecer? Eu sinto na pele o frio deste vento, chego a crer que não estás me vendo. Evelise, lembro, cante aí, que estás logo ali, na proa do meu bar, a dormir. Eu sei que não estou só, não estou, e já posso crer, e amanhã vai ser bem melhor, aleluia. Só porque estás comigo eu posso clamar, eu acredito, eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar, já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar, mestre, vem me ajudar. Oh, aleluia, Deus. Eu sei que não estou só, isso mesmo, Silvana, e já posso crer que amanhã vai ser bem melhor. Declare na tua casa, só porque estás comigo eu posso clamar, eu acredito, eu não vou naufragar. Determina isso, só porque estás comigo eu posso clamar, já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar, mestre, vem me ajudar. Quantas vezes, né, irmã Maria, o vento balançou? Quantas vezes que ele foi ao teu socorro, aleluia, e o mar lhe obedece. Quem é este que ordena e hoje o teu milagre acontece? Jesus, este nome tua família confessará. Você também, né, Mari? Você também. Os céus e terra se prostra para te adorar. O presente que Deus enviou para nós. Aleluia! Até o vento se cala para ouvir tua voz. Posso clamar, eu acredito, eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar, já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar, mestre, vem me ajudar. Eu acredito que eu não vou naufragar.
Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Oh, papai, assim como o Senhor ajudou a irmã Maria, a irmã Mari, ajuda os teus servos também que estão nessa live, Senhor. Ajuda, Pai, a passarem por este momento, onde nós estamos aqui na nossa 12ª lição. Esdras e Neemias, combate ao casamento misto, né? Nosso pastor Evandro aqui já se achega para o Senhor, pastor Evandro, para nos dar mais uma aula. Então eu peço que você continue ligado. Eu creio que tem algo do céu para as nossas vidas. E eu creio que o nosso pastor nos usará de uma maneira poderosa. Que Deus abençoe a todos. E aqui agradeço a minha rica oportunidade. Isabela, Deus te abençoe. A paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Louvado seja Deus por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de podermos engrandecer e bendizer o nome do Senhor. Nesta noite, nós estamos na penúltima lição desse trimestre, né? Lição 12. Esdras e Neemias combatem o casamento misto, né? O objetivo desse ensino, o objetivo do culto de ensino da nossa igreja, de estar tendo o culto de ensino, é para que a gente possa estar ensinando, né? Ganhando almas, aprendendo, né? Envolvendo a igreja com as escrituras, porque é impossível nós andarmos na presença de Deus sem ter o ensino, sem se envolver com a palavra. Talvez você pensa que não é necessário, mas é necessário você ler a palavra de Deus, professar a palavra de Deus, porque Deus, Ele é maravilhoso, Deus, Ele é tremendo. Então nós vamos aqui falar sobre o casamento misto, porque depois, quando eles retornaram lá, né, os judeus estavam casando com os povos que ali habitavam, estavam misturando as raças, né, e Deus deixou bem objetivo que Ele não aprovava esse tipo de relacionamento. E nós vamos estar estudando nesta lição, né, que vai falar um pouquinho também acerca do casamento, que é muito importante para as nossas vidas, né? Pessoas têm visões diferentes sobre o julgo desigual, e nós vamos aqui estar partindo do texto áureo, né? Segunda carta aos Coríntios, capítulo 6 e verso 14, diz assim: não vos prendais a um julgo desigual, como os infiéis, porque a sociedade tem a justiça com a injustiça, e que comunhão tem a luz com as trevas, né? Eu aqui grifei aqui julgo desigual, né? O julgo desigual é uma pessoa que não professa a mesma fé, e nós vamos ver também no decorrer da lição, se Deus nos der graça, que também tem o julgo desigual. Não, ela pode até professar a mesma fé que você, né? Mas os objetivos são diferentes, então tem que haver, né, um conluio, uma oração no sentido de que Deus venha, né, levantar pessoas, nos abençoar no nosso relacionamento, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. A verdade prática diz assim: o lar foi instituído por Deus para ser uma bênção, desde que seja observado a orientação divina na sua formação. Qual foi a orientação divina? Unir-se-á o homem à sua mulher, né? Casará, e os dois serão uma carne só. Coisas que muitas pessoas não compreendem, né? Esse ser uma carne só, né? Então, o ponto central da lição diz: a união ilícita é um perigo espiritual, né? Ilícita porque você serve a Deus, você professa a fé em Cristo Jesus, e você não consegue esperar, né? E vai e vou convertê-lo, né? O que a gente fala, vou converter ele, eu vou converter ela, e aí você entra num relacionamento e aquilo vai se arrastando. Então, por isso que nós estamos aqui falando acerca desta lição nesta noite. Os objetivos específicos são
apresentar o combater o perigo do casamento místico, né? Misto. Explicar por que o judeu não devia se casar com uma pagã. Destacar a sobrevivência do povo judeu. Aconselhar uma palavra sobre o casamento dos crentes, né? E incentivar esperar em Deus, né? Esses são os objetivos específicos desta lição. Nós vamos estar fazendo a leitura bíblica, a pastora vai estar fazendo a leitura bíblica em Deixa eu classe. cumprimentar aqui o nosso irmão Manuelzinho, adoro, Everaldo, a Rosa, nossa irmã Denise Ferreira, Deus abençoe. Feliz aniversário, Luciano. Deus abençoe, saudade de vocês, viu? Coisa boa. Louvado seja Deus. Vamos ler aqui, Esdra 9:1, né, pastor? Tem esses... Entendi, tá bom. Neemias e Esdras. Acabadas, pois, essas coisas, chegaram-se a mim os príncipes, dizendo: o povo de Israel e os sacerdotes, os levitas, não se têm separados dos povos desta terra, seguindo as abominações dos cananeus, dos heteus, dos fariseus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus, porque tomaram das suas filhas para si e para seus filhos, e assim se misturou a semente santa com os povos dessa terra, e até a mão dos príncipes e dos magistrados foi a primeira nessa transgressão. E ouvindo eu tal coisa, rasguei as minhas vestes e o meu manto, e arranquei os cabelos da minha cabeça e da minha barba, e me assentei atônito. Então se ajuntaram a mim todos os que tremiam das palavras de Deus de Israel, por causa das transgressões do cativeiro, porém eu me fiquei assentado atônito até ao sacrifício da tarde. Imagina, parado lá sentado, coitado. Aí Neemias 13:23, né, pastor? Aí você abre, vai mais para frente, Neemias 13:23 da sua Bíblia. Vi também, naqueles dias, judeus que tinham casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas, e seus filhos falavam meio asdotitas e não podiam falar judaico, senão segundo a língua de cada povo. E contendi com eles, eu os amaldiçoei e espanquei alguns deles. Espanquei alguns deles. E lhe arranquei os cabelos e fiz jurar por Deus, dizendo: não darei mais aos vossos filhos e os vossos filhos, e não tomarei mais suas filhas, nem para os vossos filhos, nem para vós mesmos. Porventura, não pecou nisso Salomão, rei de Israel, não havendo entre muitas nações reis semelhantes a ele, e sendo amado de seu Deus, e pondo Deus rei sobre todo Israel, e contudo as mulheres estranhas o fizeram pecar. Neemias 9, capítulo 38. E com tudo isso fizeram um firme concerto, e os escrevemos e selaremos os nossos príncipes, os nossos levitas e os nossos sacerdotes. Neemias 10:1. E os que selaram foram Neemias, o Tirzata, filho de Acalias e Zedequias. Firmemente aderiram os seus irmãos, os mais nobres, e entre eles o convieram num anátema e num juramento, de que andariam na lei de Deus, que foi dada pelo ministério de Moisés, servo de Deus, de quem guardariam e cumpririam todos os mandamentos do Senhor, nosso Deus, e os seus juízos e os seus estatutos, e que não dariam nossas filhas aos povos da terra, nem tomariam as filhas deles para nossos filhos. Amém, meus irmãos? A leitura bíblica em classe. Esse aqui você vê em Neemias 13, capítulo, o verso 25, só para mim tirar uma dúvida aqui, se é essa palavra mesmo. É para ver na Bíblia? Neemias 13, Você quer ver em outra tradução? Neemias 13, capítulo 13, versículo 25, que diz assim: e contendi com eles e os amaldiçoei, e espanquei, está aqui, né? Alguns eles arranquei os cabelos e os fiz jurar por Deus, dizendo: não darei as vossas filhas, os vossos filhos, e não tomarei mais suas filhas, nem para vossos filhos, nem para vós mesmos, né? Porque quando eu li aqui, eu não tive tempo de
visualizar em outras traduções se é isso mesmo, né? Para ver o que Neemias estava fazendo acerca desse assunto, né? Na introdução aqui, achou? Peraí, eu achei que não, eu não consegui ver na minha aqui. Aqui tem, né? Mas tá bom. A introdução, né? Na lei de Deus aparecem a ordem: não faças concerto com os moradores da terra, nem tome das suas filhas para os teus filhos. Isso foi uma ordem expressa de Deus, né? Para que o nome do Senhor fosse glorificado, para que não houvesse esta mistura, né? O povo começou a seguir as abominações, né? O povo começou a seguir as abominações dos povos. Quer dizer, você é uma pessoa que tem uma cultura, os judeus tinham uma cultura, tinham o seu Deus, serviam a Deus, e eles, se envolvendo com estas mulheres, com estes homens, eles traziam a cultura dele, o paganismo, para a cultura judaica, aonde estavam os filhos nasciam dispersos, não podendo falar como o texto falou aqui, né? Não poderia ocorrer essa mistura, porque eles falariam na língua deles lá e não no judaísmo. Então isso era muito importante, irmãos. Deus deixou específico isso aí, está em Êxodo capítulo 34, do 11 ao 16, e Deuteronômio 7, do 3 e 4, fala acerca disso aí, para não houver esta mistura, porque o resultado deste movimento foi uma purificação e uma tomada de atitude firme em obediência à palavra de Deus. A obediência à palavra de Deus é tudo. Quando Neemias chegou justamente com Esdras lá... Pastoral, golpeei. Espancar, golpeei. 25. Então, 25. Então eu repreendi, amaldiçoei, golpeei algum deles. Espancou mesmo. Bateu mesmo. Entendeu? A gente tem que ter esse discernimento para não falar besteira. Tá certo. Né? E o resultado dessa repreensão que Neemias fez, dando a introdução aqui, foi que foi tomada uma atitude firme de obediência à palavra de Deus. Porque se nós obedecermos à palavra de Deus, em tudo, irmãos, nós vamos ser bem-aventurados. Em tudo nós vamos ser felizes. Mas às vezes a gente diz que obedece, mas não obedece. A gente prega a palavra, mas não obedece a palavra que nós pregamos. Nós proferimos as coisas, lemos até e não obedecemos. Aqui o primeiro parágrafo que diz assim: Esdras e Neemias combatem o perigo do casamento, né? Primeiro subtópico, a ira e a reação de Esdras, né? Ele se irou com essa atitude, porque Deus, né, tem um povo zeloso e Deus tem ciúmes, né, de nós, né, para nós não se misturarmos com outras nações, para não sermos corrompidos, né, acerca do reino de Deus. E quando Esdras foi informado que muitos judeus morando em Judá haviam se casado com mulheres pagãs, ele ficou muito angustiado, manifestando, ele rasgou seu vestido, sua capa, arrancou os cabelos, arrancou a barba, né? Ele se indignou com isso, né? Então ele ficou muito triste, muito abatido, angustiado por conta disso, porque ele estava vendo o povo, né, não obedecendo a palavra de Deus. E quem é que não fica angustiado quando nós vemos, né, as pessoas, principalmente nós que estamos dirigentes de igreja, etc e tal, vemos as pessoas falando: olha, eu acho melhor você orar, você não ir por este caminho, porque vamos orar a Deus, vamos, Deus falou comigo, Deus, né? Saída, né, e a pessoa, você vê a pessoa caminhando para o erro, mas já está no seu coração, né? Então a gente tem que ficar muito esperto acerca disso, se nós estamos verdadeiramente fazendo a vontade de Deus. O parágrafo: o efeito da atitude de Esdras foi imediato. Tinha um tal de Secanias lá, um judeu bem conhecido ali no povo que estava ali, e que havia se casado com uma mulher estranha, e disse Esdras diante de todo o povo: agora, pois, façamos um concerto. Esdras estava falando para fazer um concerto, né, de o povo não se misturar mais, para não casar mais com pessoas que não fossem da mesma linhagem. Agora, pois, façamos um concerto com o nosso Deus, que despediremos todas as mulheres e tudo que é nascido delas, conforme o conselho do Senhor e dos que temem
o mandato do nosso Deus. Faça-se conforme a lei. Esdras 10, 3. Disseram a Esdras: levanta-te, pois porque pertence este negócio e nós seremos contigo. E esforça-te, né? Esforça-te. Então Esdras precisou levar uma palavra, precisou trazer ao coração daquelas pessoas, daqueles irmãos, que não era correto, que não era do agrado de Deus, que eles ficassem com as mulheres, tendo filhos, tendo filhas, ou com os homens, vice-versa, porque não era só judeus homens, tinha judeus homens e mulheres que estavam se misturando, né? E o povo de Deus, ele sempre foi ameaçado por nações, foi ameaçado por grandes guerras, para que eles fossem destruídos, desaparecidos da face da terra, que não viesse a ver o povo judeu. Mas nós vamos ver no decorrer aqui da lição como Deus foi maravilhoso e sempre deu livramento para estes que estavam na presença de Deus, né? O arrependimento do povo, terceiro subparágrafo, o arrependimento do povo. Antes mesmo da chegada de Esdras a Jerusalém, Neemias já havia enfrentado o problema do casamento misto. Vários judeus, inclusive alguns sacerdotes, né, haviam se casado com mulheres estranhas. E Neemias, com essa questão, fez os homens jurar, né, aleluia, que não mais fariam isto. Está lá em Neemias 13, 25. Neemias afastou dentre os sacerdotes e entre os levitas aqueles que eram estranhos, e contratou novos sacerdotes e levitas para preencher os cargos vagos, né? Um dos netos do sumo sacerdote, Eliacibe, era genro de Sambalate e foi afastado por Neemias. Você vê a mistura, Sambalate, o que Sambalate fez? Foi lá: não, desce daí, cara, vamos conversar, tem uma situação aqui para que nós venhamos, né? E ele falou: não posso descer porque eu estou fazendo uma obra, né? Então a gente vê que a mistura, você vê como que vai sendo, e vai misturando, vai misturando. Por isso, quando nós aceitamos a Jesus, nós temos que se converter, irmão. Transformamos em judeus, praticamente. Não somos judeus por adoção, né? Não é que nós temos que usar o kippah, etc. Não, nós somos judeus por adoção, porque Deus veio para os seus e os seus não o quiseram. Então todos quantos quiseram, o Senhor nos fez filhos de Deus. Então nós somos pertencentes ao povo, uma linhagem pura, geração eleita, sacerdócio real. Deus tem ciúmes de nós. Então não é com qualquer pessoa, não é com o coração, o sentimento, que a Bíblia diz que o coração é enganoso. Para nós guardai do vosso coração, que dele procede todas as intenções e pensamentos. Então nós temos que ter cuidado, nós temos que orar a Deus, para que Deus venha, né, nos esclarecer no sentido de você ter uma companheira ou um companheiro, né? Deus, acredito sim que pode fazer um milagre, tem um propósito no casamento. Talvez você conheça uma pessoa que não é cristã, não professa a fé, mas Deus, através do casamento, faz uma obra na vida da pessoa. Por isso que você tem que ter a conexão com o Senhor. Por isso que você tem que saber se Deus está no negócio ou não está. Ou simplesmente porque ela é bonita, porque é Janiquine, porque é Vera Fischer, alguma coisa assim, você fala: nossa, eu estourei, né? Não consegue esperar, não consegue alcançar em Deus essa resposta, e às vezes você fica, né? Eu estou passando tempo, eu preciso casar, Quem sabe disso é o Senhor, irmão. O Senhor que te chamou, o Senhor que te constituiu, né? Eu mesmo, quando eu me separei, eu falei: não vou casar mais, eu não quero saber de casamento. Mas, né, o Senhor preparou uma companheira. Ela fica batendo na perninha aqui, nervosinha, mas é assim. O Senhor preparou uma companheira, mas eu não estava com isso no meu coração, eu deixei nas mãos de Deus, porque isso é uma coisa muito séria, irmão. É muito séria, porque viver um jugo desigual é complicado. Muitas pessoas aí foram pelo coração, falaram que não, olha, realmente eu achei, e hoje pagam preço, né? Estão perecendo aí, estão com a família balançando, né? Mas por quê? Porque não esperou a vontade de Deus para que o nome do Senhor seja glorificado. E a pessoa que já é solteiros aí nos ouvindo, namoro, o noivado, ele serve para você saber quem é a pessoa. E eu vou te falar uma coisa: quanto mais intimidade,
mas é revelado para nós quem é a pessoa. Eu falo para os jovens que eu dirijo na igreja, eu falo assim, olha, você não pode ver a unção de Deus quando ele prega, quando ele canta, porque isso é unção de Deus, e a unção ela é encantadora mesmo, ela é apaixonante. Você tem que ver o caráter, se gosta de trabalhar, né? Se gosta de respeitar pai, se respeita a mãe, se tem princípios na vida, qual é o comportamento, né? Porque tudo vai se intensificar muito mais no casamento. Aí você me pergunta, mas pastor, eu já casei e descobri tudo isso depois. A mulher santa santifica o marido. E muitas das vezes não é com o falar, não, vamos para a igreja, anda, vamos, não. É no testemunho de casa, nos afazeres domésticos, no jeito do trato, na maneira que põe uma mesa, na maneira que cuida das coisas do esposo, das coisas da família. Quanto mais amor e carinho você trazer para a tua casa, mais você convence. E não tem coração de pedra que Deus não transforme em carne. Amém, irmãos? Segundo parágrafo, por que um judeu não devia casar com uma pagã? Por quê? A gente faz essa pergunta, por que eu não posso casar com uma pessoa que não é cristã, com uma pessoa que não pertence à nossa pátria, né? Não serve a Deus, né? Então nós vamos ver aqui, a finalidade dessa proibição era evitar que o judeu viesse a seguir a religião da sua mulher pagã. Você está entendendo? Nós temos vários exemplos aqui que nós vamos citar, mas o homem ou a mulher pode corromper o companheiro a seguir a religião, que não é a religião que você professa a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, né? Nós temos que respeitar, mas você tem que saber que você não pode se aliar às mulheres pagãs. Para quê? Para que você não venha pegar o jugo, né? Para que você não venha pegar a doutrina ali e ser estabelecida na sua casa. Como é que vai adorar a dois deuses, sendo que vocês, quando se unem, são uma pessoa só, são uma carne só? Então, nós temos que ter muito cuidado com isso. Segundo subparágrafo, a história de Israel registra vários exemplos das consequências nefastas de casamento misto. Fala de Salomão, né? Salomão, filho de Davi, rei de Israel, ele constituiu um grande templo, mas contaminou-se por causa dos casamentos com mulheres pagãs. Elas perverteram o coração e ele passou a seguir os seus deuses estranhos. Como consequência do seu pecado, no reino de seu filho Reboão, das 10 tribos do norte, separaram-se e constituíram um reino independente sob a liderança de Jeroboão. Olha só, há consequências, né? Salomão, várias mulheres, vários casamentos pagãos, ele desviou ali um pouco do propósito que Deus tinha para ele, mas quando ele chega em Eclesiastes, ele fala que tudo é vaidade, que tudo então, nós temos que ter muito cuidado, que nem Acabe. Acabe também não era cristão. Salomão, ele temia o Senhor. Ele tinha medo, né? Aleluia. E Acabe já não era crente mesmo. Seu pai Onri lá, falou, mano, não vou fazer o que Deus pede não, eu vou fazer o que eu acho que eu tenho que fazer. E Acabe era o rei de Israel, se casou com Jezebel, né? Princesa Sidônia, dos Sidônios, né? Jezebel fortaleceu o culto a Baal em Israel e perseguiu os profetas de Deus. Olha só que perigo é isso, irmãos, né? Ela impôs, né? Nós sabemos lá, até mesmo nós mencionamos no domingo sobre a vinha de Nabote, né? Uma mulher demoníaca, uma mulher que, como é que um cara desse, o rei de Israel, né, poderia se casar com uma mulher pagã, uma princesa Sidônia, né, que influenciava em tudo. Então nós temos que ter muito cuidado com estas questões, estas situações que parecem bem aos nossos olhos, pela beleza, por outras coisas, e a gente não vê o coração e não oramos a Deus, irmãos. Nós pecamos muito porque nós não oramos a Deus.
Porque nós não glorificamos o nome do Senhor nessa área. Essa área parece que para nós é um ponto que tem que ser do jeito que a gente quer, e não é assim. Se nós orarmos a Deus, se nós glorificarmos a Deus, nós vamos ver que o Senhor ele vai dar a direção para que você tenha um casamento, aleluia, que você compartilhe com o seu cônjuge, com a sua esposa, com o seu esposo, né, as maravilhas do Senhor. Amém? Terceiro parágrafo, a sobrevivência do povo judeu, né? A preservação do povo judeu é considerado um milagre, irmão. Eu até grifei aqui milagre. Por que milagre? Porque quando se aliam as tremendas perseguições, que sofreram durante os séculos com muitos países, como por exemplo Espanha, Polônia, Inglaterra, por ocasião da Segunda Guerra Mundial. Hitler matou mais de 6 milhões de judeus, querendo exterminar, né, o povo judeu dessa terra, né? Quantas perseguições. Então foi só um milagre, né? Quando você for lá estudar a Guerra dos 6 Dias, você vai ver como a mão de Deus trabalhou em prol dos judeus para que o nome do Senhor fosse glorificado, irmãos. Isso é muito importante, isso é muito interessante, porque foi um milagre. E é um milagre eu e você também estarmos aqui, porque muitos de nós que viemos de situações mundanas, adversas, né? O Senhor fez milagre para que nós possamos estar aqui hoje dizendo glória a Deus, Senhor. Ora, Jesus vem, né? Porque quantas coisas nós passamos, né? Quantos livramentos o Senhor nos deu e o nome dele foi glorificado, né? Agora o quarto parágrafo aqui diz assim: uma palavra final sobre o casamento dos crentes, né? Eu aqui grifei algumas coisas aqui e diz assim: a orientação que a Bíblia dá ao crente quanto ao casamento e fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor, né? 1 Coríntios, primeira carta aos Coríntios 7,39. Fique livre a pessoa para casar com quem quiser, tanto que seja no Senhor, que tenha a bênção do Senhor. A Bíblia explica em 2 Coríntios 6,14 a 17, as implicações da expressão no Senhor, o que quer dizer no Senhor, né? Em cada crente que estiver pensando em casar-se, deve meditar profundamente sobre este texto. Que Deus guarde cada crente de algum dia aceitar um jugo desigual com um infiel. Isso é muito difícil, irmãos. Então nós temos que atentar isso no Senhor, né? Quando a gente fala assim, casar no Senhor, case com quem você quiser, mas tanto que seja no Senhor, porque você casando na presença de Deus, Deus vai sustentar o seu casamento, Deus vai abençoar a sua família, Deus vai trazer transformação, glorificação para a vida do casal, né? O casamento é uma união total entre o homem e a mulher. Jesus disse, não são dois, mas uma só carne. E muitas das vezes nós não compreendemos, não são dois, não é você para um lado e ela para o outro. Não. Quando se une, a palavra de Deus diz, Mateus 19:6, né? Que nós, quando se unimos, somos uma carne só, né? E eu tenho a certeza que quando você não vai fazer um corte no seu braço, ou furar um olho seu, ou arrancar uma orelha sua, você não teria coragem de fazer isso, por mais louco que você seja, né? Mas o que acontece nisso, uma carne só, é quando nós denegrimos o nosso cônjuge, quando nós, ou vice-versa, nós estamos denegrindo a nós mesmos. Quando nós levantamos e falamos, olha, fulano está denegrindo a você mesmo. Por quê? Porque vocês são um, né? Então tem que ter essa compreensão. Isto fala de uma perfeita união entre os cônjuges, envolvendo o corpo, a alma e o espírito de ambos. Casando-se o crente com o que não é crente, pode naturalmente obter a união de corpo e parte da alma, mas é impossível que haja a união no espírito. Tá entendendo? Pode se juntar com o corpo, um pouco de alma, mas o espírito não
têm comunhão, não se juntam. Não é um cordão de 3 dobras, porque né? um deseja uma coisa, o outro deseja uma coisa. Um exemplo aqui que o autor colocou aqui, que pode ser até um jogo desigual, é assim, você fala, eu casei para que a minha esposa lave, passe, cozinhe, seja uma dona de lar. Mas quando você entra em conflito com ela, eu quero que você seja, ela fala assim, não, mas eu quero ser uma empresária, uma juíza, uma advogada. Então, cria-se um julgo desigual. Então, cada um tem que seguir aquilo e aceitar aquilo que Deus determinou para cada um. Por isso que é muito importante ter essa cumplicidade, essa oração entre o casal, para que você, se ela quer ser uma advogada, uma pessoa, né, que vocês entrem num consenso, que você e ela são um só, né, e você compreenda esta parte. Né? Porque a diferença tremenda que abre uma brecha muito triste na união. Ainda que o crente tenha pedido perdão a Jesus por esta falta cometida, vive agora preso a um outro com quem não tem nenhuma união no espírito, irmão. Isso é muito importante. Então é corpo, alma e espírito. Né? O espírito tem que ir para a mesma direção, para a mesma sintonia, para que o nome do Senhor venha a ser engrandecido. Amém? Ou então eu casei para ser feliz, né? Não, o casamento tem que ser no Senhor, irmãos. Vocês, olha, primeira carta aos Coríntios 7:39, anota aí, depois você vai ver o que é o casamento no Senhor. Né? Então, por isso que Esdras e Neemias ficaram revoltados, espancaram, né? Falaram fortemente com aquelas pessoas, porque aquilo ali, Deus não estava naquele negócio. Entendeu? E o último parágrafo aqui que diz, o quinto, né? Espera em Deus. Quantas pessoas não conseguem esperar? Quantas pessoas, né, se precipitam e a primeira pessoa que aparece já casa, já noiva, já depois ver que não é nada daquilo. Né? Espera em Deus, Salmos 27:14, 37:7, o jovem. O seu desejo de ter um lar e experimentar a riqueza do amor de um companheiro ou de uma companheira é natural, irmãos. Lembra-te de que Deus ouve a oração. Quando Eliezer orou pedindo a Deus que mostrasse quem seria a noiva de Isaac, recebeu uma gloriosa resposta. Então, quando você ora nesse sentido, Deus envia uma resposta. Eu, certa feita, conversei com o jovem, e ele tinha um problema nessa área, porque ele falou, olha, eu estou ficando velho, e eu falei, rapaz, vai orando que Deus vai te dar uma moça, né, que você mereça, que seja o seu número. E não, amém. E passados os tempos, ele chegou, repentinamente falou que não queria mais, que não ia mais congregar, porque Deus tinha falado com ele, etc e tal, tal. Amém, irmãos. Louvado seja Deus. Passado-se uma semana, eu vejo lá que ele ficou noivo. Louvado seja Deus, que Deus confirme essa união, essa glorificação, mas só que ele não esperou em Deus. Então nós temos que ter sabedoria, irmãos, sabedoria, para que Deus venha nos selar a união, venha trazer o cônjuge. Eliezer, ele orou pedindo que Deus lhe mostrasse uma esposa para Isaac, né? E ele recebeu uma gloriosa resposta, está lá em Gênesis 24:12-27, entendeu? Glória a Deus. Uma escolha precipitada, olhando somente para o que está diante dos teus olhos, 1 Salmo, né, 16:7, pode impedir que recebas aquele ou aquela que Deus tem preparado para ti. Entrega, pois, a tua vida e o teu futuro a Deus, que faz o solitário viver em família. Amém? É um culto que vocês esperei com paciência no Senhor e Ele ouviu o meu clamor. Né? E muitas das vezes nós não queremos esperar, nós queremos passar à frente de Deus, queremos, né, solucionar isso, né? Porque aqui diz o jovem que tem o desejo de ter um lar, tem o desejo de ter uma casa, uma família, uma esposa, um esposo. Isso é normal, Deus está falando, isso é normal. Você entendeu? Mas só
que tem que ter um direcionamento de Deus, tem que ter oração a Deus, para que Deus venha preparar, como fez com Eliezer, que Deus mostrasse quem seria a noiva de Isaac, né? Porque Abraão falou assim, olha, você vai lá, né? Passa lá e tem que ser da mesma tribo, da mesma linhagem, né? Tem que ser da mesma descendência. E ele foi, orou a Deus e Deus preparou. Para nós terminarmos aqui, Deus que trouxe a companheira para Adão, poderá fazer isso por ti. Espera, pois, no Senhor, né, que o Senhor vai ouvir o seu clamor. Você pode ver que quando Adão estava nomeando as criaturas, ele falou assim, olha, Deus fez o coelho e a coelha. Deus fez o boi e a vaca, né? Aí no fim, lá, acho que lá no coração dele, por último, quando ele terminou de nomear os animais, todas as coisas da terra, ele falou assim, Deus fez o Adão, o Senhor. E o Senhor já leu aquilo no coração dele, eu entendo assim, e fez uma disjuntora e deu a ele a Eva, que é da sua costela, da sua carne. Por isso que diz que quando os dois se juntam, se torna um só, uma carne só, porque o homem foi um profundo sono, onde o Senhor Deus tirou as costelas e fez a varoa, essa coisa maravilhosa que nos ajuda, nossa ajudadora, né? Para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Então, para término dessa lição, Esdras e Neemias tiveram um resultado muito expressivo, porque o povo jurou perante Deus, né? Perante os sacerdotes, que ali estavam, que não iriam misturar-se mais com os outros povos, para que o nome do Senhor seja glorificado. E a gente está voltando ali, né, que foi um verdadeiro milagre a preservação do povo judeu, considerando tudo o que aconteceu, né, com a Alemanha, com Hitler, com as pessoas matando os judeus, mais de 6 milhões, extermínio, câmara de gás, etc. e tal, e Deus, por um milagre, perseverou. E nós também, irmãos, somos um milagre, porque estamos aqui, né, glorificando o nome do Senhor. Quantos livramentos eu tive, você teve? Se nós fomos buscar um pouquinho lá atrás, nós não éramos merecedores de estarmos aqui, né? O Senhor nos tirou, né, de uma situação e nos colocou como geração eleita, sacerdócio real, né, para que nós venhamos a não nos misturarmos, mas para que nós venhamos a dar procedimento à sua obra, né, casando com o cristão, com a cristã, ali para desenvolver uma família no temor do Senhor, na graça do Senhor, obedecendo a sua palavra, porque não adianta você dar dízimo, não adianta você cantar bem, não adianta você pregar bem, não adianta você ser bonzinho, se você não obedece à palavra de Deus. Se nós não obedecemos à palavra de Deus, nós estamos errados, né? E a bênção de Deus não vem sobre nós, então nós temos que ser obedientes naquilo que Deus fala conosco através da sua palavra, né? O nosso irmão Gilson aqui está falando que existe julgo desigual entre irmão que profere a mesma fé entre denominações, né? Isso aí é um outro ponto que, né, tem gente que fala que a gente não é irmão, que somos primos, etc. e tal, mas isso é uma outra. Quer dizer. Quer dizer o quê? Por exemplo, quando eu me casei com você, eu congregava numa igreja e ele em outra. De vez ele vir para minha, a mulher segue o futuro marido. Eu fui congregar na igreja dele para quê? Para que não houvesse um julgo desigual. E foi uma coisa tão santa, tão preparada por Deus, que nós tivemos o nosso casamento celebrado por 2 pastores, tanto dele quanto o meu, né? Para quê? Para que a união fosse no Senhor. Então, a gente tem que saber, quando a gente vai tomar um passo na vida, a gente tem que estar ciente do que a gente está fazendo e entender que nós também podemos pagar o preço por esse passo, né? Por exemplo, hoje as mulheres são independentes financeiras. Então, as mulheres trabalham, as mulheres estudam, elas têm as suas profissões, elas têm as suas realizações, e isso é maravilhoso, e que aconteça com muitas outras, como o nosso pastor falou no início.
A mulher quer estudar, quer ser alguém, então o esposo apoia. Porque às vezes o esposo apoia a mulher e ela começa, a gente aprendeu isso num culto, ouviu isso de um pastor, e é verdade, porque é uma coisa que acontece de verdade. Aí a mulher começa a conhecer umas pessoas mais intelectuais, que falam melhor, que se vestem melhor, e acaba desprezando aquele que está em casa. E olha aí, então, que apoia, quer dizer, a metade em casa está apoiando e a outra está desprezando. Nós temos que ter vigilância. Mulheres que ganham mais que maridos, e a primeira oportunidade que ela tem é virar para o marido e falar assim: não preciso de você, não preciso de homem para me sustentar. Isso daí você está contra a tua carne, você está desprezando o sacerdote da tua casa. Existem outras maneiras de se resolver um conflito. Não é agredindo ou denegrindo alguém, porque a Bíblia fala que do suor do corpo do homem que sai o sustento. Então, de repente, ele ouve alguém que fala que ele não é o provedor, que é uma função dele. Ele, como servo de Deus e como temente à palavra, se sente atacado e ferido com isso. E aí ele guarda essa ferida e aí vai gerando raízes de amargura. E o Espírito Santo de Deus onde fica no meio disso tudo? Então nós temos que vigiar a nossa boca, não é verdade? Ou seja, a gente vai... Eu casei em 2001, né? Nós casamos. Eu conheci pessoas que casaram depois de mim e já estão no segundo casamento. Mais novas que eu. Já estão no segundo casamento. E casamento, irmão, é um ato de paciência. A gente chega na igreja e quer longanimidade, quer temperança, quer domínio próprio, quer todos os frutos do Espírito. E os frutos do Espírito a gente vai ver se a gente tem aonde? É na nossa família, é no casamento. Será que nós vamos conseguir prosseguir com ele? Porque é uma batalha diária. São duas pessoas com culturas diferentes e que tem que se aprender a respeitar uma a outra. E ainda estar focada nas coisas de Deus e no Senhor, santificando-se ambos todo o tempo. Então é muito difícil, os conflitos vêm, as adversidades vêm. A gente tem que entender que quem está no centro da nossa vida, da nossa família, é o Senhor Jesus. E quando a gente agride alguém, seja com palavras, seja com olhar, seja com até mesmo fisicamente, nós vamos pagar um preço sobre isso, nós vamos ser cobrados sobre isso. Então, você tem a oportunidade de pedir perdão, a oportunidade é essa e agora é já. Você tem a oportunidade de se consertar para que essa acusação não venha sobre ti, sobre a tua família. A oportunidade ela é agora, é hoje, porque a palavra foi hoje para nós, né? Não somente com o seu esposo, mas com o filho, né? Com aqueles que moram no mesmo teto que você, com aqueles que estão sobre a sua autoridade, né? Nós temos sim poder virar e falar para a pessoa: olha, eu acho que eu errei a mão, pesei na palavra, me desculpa. Por quê? Porque nós vamos dar conta, irmão, da nossa família. Os filhos são heranças do Senhor, né? Como o nosso pastor falou, nós temos que tomar cuidado com o jugo desigual. Porque no começo, tudo é muito apaixonante. Tudo é muito, sabe assim, aquela aventura, uau. Mas e depois, irmão, quando passa a paixão? E depois, irmão, quando o fogo cessa? Como é que fica? E a gente começa a enxergar realmente se nós estamos seguindo aquilo que Deus faz conosco, ou se a gente já tomou um passo precipitado. Eu já conheço muitos casamentos frustrados e a nossa fala o que é agora? Agora vai até o fim. Determinou tu algo no coração? Vai ter que ir até o fim, porque a Bíblia fala isso. Amém, pastor? Amém, meus irmãos? Então, que você possa ter um entendimento sobre o casamento misto. Nós falamos um pouco da família, mas a ordem de Deus é para que nós não se misturemos. Não case com uma pessoa pagã, uma pessoa que não professa a tua fé, né? Para que você não crie o jugo desigual e depois você venha falar: Deus, né? Então ore, espere, né? Porque você vai casar, né? Eu casei, você vai casar. Então, espere em Deus, ore a Deus, obedeça a palavra de Deus. Né? Quando Deus fala que é não. Quando Ele fala que sim, sim. Né? Eu mesmo falei que eu não casaria mais, mas o Senhor falou algo comigo, mostrou para mim, e aí eu falei: meu Deus, mas então eu tomei posse. Você entendeu? E não me arrependo. Por quê? Porque Deus
estava no negócio, né? Às vezes a gente pensa, não, que ela era como é que é? Quadrangular, e eu era sei lá. Ó, sei irmão, lá. é como o nosso irmão Dilson está falando aqui também, né? Às vezes a pessoa vem de uma igreja tradicional, outra vem de uma igreja pentecostal, e realmente é um conflito muito grande, irmão Dilson. É um conflito muito grande, tem que se pensar se vai se relacionar, né? Mas a gente tem que orar a Deus em tudo, em tudo. A maioria que está aqui conosco já tem um relacionamento também e sabe como é difícil. Irmãos, tudo você precisa pôr o Senhor. Tudo você precisa apresentar a Deus. Sabe por quê? Porque a gente também tem medo. Imagina só, ser um jovem, uma jovem que conheceu o Senhor e aí aparece alguém bacana, alguém legal, alguém, sabe, que supostamente segue os princípios de Deus, mas em outra denominação. E aí você fica, é um conflito muito grande, porque você fica naquela, ué, mas se eu não relacionar, pode ser que amanhã não tenha outra oportunidade. É complicado, por isso que tem que orar a Deus, para que o nosso coração não nos engane, nosso coração é enganoso. Amém? Vamos orar, irmãos. Amém. Que Deus te abençoe, a todos aí que estão conosco, né, que tiveram paciência de nos acompanhar, que Deus abençoe a sua vida e o nome do Senhor seja glorificado. Senhor nosso Deus e Pai, Jesus, Senhor, nós te agradecemos por esse culto de ensino, por esta palavra. Pai, que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Toma os casamentos, toma os relacionamentos, Senhor, que ainda não se casaram, mas estão namorando. Toma essas vidas, essas pessoas, instrui, Senhor, a tua vontade, o teu querer, se revela de uma maneira poderosa, Pai, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado, Pai. E que o Senhor possa salvar, que o Senhor possa libertar, que o Senhor possa adentrar nesses casamentos que estão abalados, que, Senhor, falta uma parte, falta do Senhor, Pai, que eles possam glorificar e exaltar e contar o milagre, Senhor, realizado pelo Senhor. É o que nós oramos a Ti e te agradecemos. Amém. Em nome de Jesus. Eu louvo a Ti e exalto a Ti, Senhor, para a glória do Teu nome. O grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a consolação do Seu Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus espalhado na face da terra, e o povo santo nesse santo lugar diz amém. É verdade, viu, Deus Mário? abençoe, Nosso coração enganoso em mesmo. nome de Jesus.